essa semana, nós falamos sobre vida plena. Falar sobre vida plena é falar sobre saúde em todos os aspectos. Saúde emocional, saúde física, saúde espiritual, até saúde financeira, saúde social, saúde emocional e por aí vai. Nós tivemos muitos temas durante essa semana, tá certo? Hoje, em poucos minutos, nós vamos falar sobre saúde e missão, certo? O que é que nós temos de apresentar ao mundo como missão? O que saúde tem a ver com missão? Certo? Então, lá em Apocalipse, capítulo 14, de 6 a 12, é nos apresentada uma mensagem maravilhosa. Uma mensagem dada por 3 anjos. É o que nós costumamos falar sobre, dizer, a tríplice mensagem angélica, em que ela fala 3 coisas importantes que nós, como um povo, devemos dar como alerta ao mundo. Certo? Então, as 3 mensagens angélicas falam que 3 anjos distintos estavam voando pelo meio do céu. O que significa esses anjos voando pelo meio do céu? O Apocalipse ele foi escrito em símbolos. Praticamente todo o Apocalipse ele deve ser decifrado, assim como a gente antigamente costumava decifrar códigos, né? Enigmas. E aí, anjo em profecia significa mensageiro, e o fato de eles estarem voando significa que essa mensagem é urgente para o mundo, uma vez que os anjos estão voando com muita velocidade. Essa mensagem é urgente. A gente precisa dar essa mensagem ao mundo com muita pressa. Então, a primeira mensagem, ela nos fala que devemos proclamar ao mundo que toda a humanidade precisa entender que Deus é o Criador de todas as coisas e que Ele precisa e é digno de toda adoração. Eu não quero entrar no mérito da questão, mas a gente sabe que a humanidade ela tem várias divindades, né? E nós, como cristãos, adoramos Jeová, Deus de Israel, que nós consideramos o único Deus criador de todas as coisas por uma série de fatores, que, como eu disse, eu não tenho tempo para entrar no mérito da questão. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos dá uma série de fatores pelos quais os cristãos adoram Jeová como único Deus, Criador dos céus e da terra. Então, o primeiro anjo, ele nos diz que a mensagem deve ser dada, o Evangelho eterno deve ser dado a todas as pessoas, e essa mensagem é de que nós devemos adorar o Criador de todas as coisas, como único Deus. E Jesus, na sua oração sacerdotal, em João 17,3, disse que a vida eterna consiste em entender que Deus é o único Deus, que Jeová é o único Deus, e que Jesus Cristo é o enviado de Deus para salvar a humanidade. A vida eterna consiste nesse conhecimento. Foram as palavras de Jesus. A segunda mensagem fala que existe um sistema religioso falso e que impera no mundo todo, que o livro do Apocalipse chama de Babilônia. E que um dia esse sistema religioso ele vai cair. Por quê? É um sistema enganoso, porque ele pega elementos da verdade e mistura com coisas que não são verdade.
Então, essa mistura, ela está prejudicando a vida espiritual das pessoas, porque ela está distanciando as pessoas de Deus e de sua verdade e de adorar a Deus como único Criador. Então, esse sistema de coisas um dia vai ruir. Ele tem dia, mês e ano para acabar no calendário de Deus. O terceiro anjo, ele adverte que aqueles que estiverem envolvidos com esse sistema religioso falso, eles sofrerão uma penalidade. Porque, como Cristo disse, só existem dois caminhos. E na Bíblia, Jesus ele apresenta quais são esses dois caminhos. E ele disse certa vez o seguinte: eu não vim para condenar o mundo, vim para salvá-lo. Mas também ele disse que as pessoas que estiverem presas ao pecado e a esse sistema religioso falso, eles vão se perder, porque eles estarão automaticamente rejeitando a salvação eterna, estarão rejeitando a vida eterna. Então, infelizmente, essas três mensagens coube o povo de Deus, o remanescente fiel, falar ao mundo. E agora vem a questão: para que eu fale de alguma coisa para as pessoas lá fora, eu preciso ter essa coisa dentro de mim. Por exemplo, o primeiro anjo disse que a gente tem que pregar o Evangelho eterno a todas as pessoas. Para que eu possa pregar o Evangelho eterno a todas as pessoas, eu preciso desse Evangelho dentro de mim. Eu preciso ser o primeiro a não somente provar desse Evangelho, mas também mostrar para as pessoas lá fora que esse Evangelho é eterno por ligados à vida eterna. Então, Apocalipse fala que esse remanescente tem uma característica especial. E essa característica especial é que eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, queridos, não entrando no mérito da questão, a gente sabe por que, vamos supor, a igreja adventista ela se encaixa nesse perfil de remanescente. Por quê? Guardar os mandamentos de Deus. Por exemplo, ali nós temos um exemplo, ali na parede, de que nós enfatizamos a lei de Deus como importante preceito, princípios para a vida eterna. Como eu disse, não vou entrar no mérito da questão, porque senão eu vou tomar muito mais tempo do que necessário. Então, esse remanescente, ele tem esse dever de pregar o Evangelho eterno a toda criatura, a cada nação, tribo, língua e povo. A igreja adventista, ela já entrou em mais de 200 países no mundo. Mas ainda faltam países importantes, como por exemplo, aquele espaço geográfico no mapa que nós chamamos de Janela 1040, que envolve os povos do Oriente Médio, envolve povos asiáticos e envolve povos onde o Evangelho não é permitido entrar ainda. Existem várias maneiras pelas quais nós podemos entrar no Evangelho. E nós estamos trabalhando para isso. E a pergunta é: como é que nós vamos dar conta de uma missão tão grande? Como podemos dar conta de uma missão tão grande? Existem dois fatores que podem influenciar nisso. O primeiro é buscarmos o poder de Deus, buscarmos o batismo do Espírito Santo
para que Ele possa nos encher para a gente poder cumprir a missão. Se não for assim, não dá. Existe um texto que diz assim: a dispensação em que vivemos deve ser para os que pedem. Veja, o Espírito Santo ele só vai ser derramado para aqueles que pedem. Para aqueles que não pedem, o Espírito Santo não virá. A dispensação do Espírito Santo, peçam-lhe a bênção, é tempo de sermos mais dedicados em nossa devoção. É-nos confiado o trabalho árduo, mas feliz e glorioso, de revelar Cristo aos que se acham em trevas. Somos chamados para proclamar as verdades especiais para este tempo. E o segundo fator é cooperarmos com Deus através dos dízimos das ofertas. Todos os sábados nós assistimos aqui histórias de pessoas que são alcançadas nesses países que citei, que são difíceis de entrar, através da nossa contribuição, dos nossos dízimos e ofertas. Os dízimos que colocam missionários lá, e ofertas que ajudam na construção de escolas, na construção de clínicas e de igrejas. Então, esses dois fatores, o poder do Espírito Santo e nossas contribuições, elas irão ajudar a terminar a grande obra de pregar o Evangelho a todo mundo. Mas eu quero terminar frisando o seguinte: o Espírito Santo ele só vai ser derramado sobre aqueles que pedirem e sobre aqueles que estiverem preparados para receber. Durante toda essa semana nós aprendemos sobre ter saúde em todos os aspectos da nossa vida. Quando nós estivermos habilitados, nossa vida emocional, nossa vida física, nossa vida espiritual, todos os aspectos da nossa vida estiverem ok, aí seremos cheios do Espírito Santo e nos enquadraremos nesse remanescente fiel que irá terminar a obra. Que assim nós possamos alcançar a graça de fazer parte desse povo. Amém? Amém. Vamos orar? Do jeito que estamos? Santíssimo Deus, nós fazemos parte do remanescente para os últimos dias. Nós precisamos do poder do Espírito Santo, Senhor, para manifestar ao mundo os teus princípios, manifestar ao mundo que somos discípulos de Cristo. Que o Senhor nos ajude, pois a tarefa não é fácil, mas também não é impossível. Que o Senhor nos dê força, graça e poder, para que sejamos transformados hoje, para que amanhã possamos dar um bom testemunho a teu respeito. E assim, Senhor, conquistará almas para o teu reino. Amém. Que a tua graça seja conosco, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, deixa eu só